Salve galera, tá começando aí mais um encontro aqui. Dessa vez a gente vai apresentar aí um novo estudo que vai misturar física. Eu vou estar com vocês sempre. Meu nome é Magno, o meu símbolo é esse aqui. Quem está comigo hoje ali na Libras é a Yasmin, né? Vai ajudar a gente. A gente está aqui num componente novo, né? Está começando tudo novo, a gente vai dar uma orientação geral. Hoje tem uma parte mais técnica a esclarecer e tudo mais, mas logo na próxima aula a gente já vai começar com uma dinâmica. Aliás, vamos aos nomes, porque eu já falei dinâmica. Vamos lá na tela, ó. Dinâmica e equilíbrio. É esse que é o nosso componente que você vai trabalhar aqui junto com o professor Magno, olha só. Aí, nessa aula de hoje, nessa conversa de hoje, a gente vai conhecer o componente que faz parte do aprofundamento corpo, saúde e linguagem e envolve a área de ciências da natureza e suas tecnologias e também linguagem e suas tecnologias. A gente está na unidade curricular 2, tecnologia e qualidade de vida, é isso aí. Então vamos conhecer hoje o componente. Em primeiro lugar, olha só, vamos falar de novo aí nessa questão para a gente já ir se encaminhando, já ir pensando aí nessas novas temáticas, nesses novos termos que merecem até um glossário aí para a gente ir se familiarizando, né? O aprofundamento curricular, corpo e saúde e linguagem, não envolve apenas aqui a nossa conversa, existe outros também que vão trabalhar integrados com a gente. E o que a gente trabalha está dentro do MAPA, que é o material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento. Nós estamos aí no caso do volume 2 para a segunda série e a maioria das informações que eu vou tirar hoje, que a gente vai passar hoje aqui, estão lá na página 44. A área, eu já falei para vocês, é Ciências da Natureza e Linguagens e suas tecnologias. E a unidade curricular 2 é Tecnologia e Qualidade de Vida. Seja bem-vindo, então, à unidade curricular 2, Tecnologia e Qualidade de Vida. Vamos falar um pouquinho a respeito dela. Pode voltar um minutinho só para mim aqui, ó. Vamos falar um pouquinho dela, porque o próprio nome já cria aí para nós uma identidade com o que a gente pretende trabalhar aí com vocês, né? E trabalhar da melhor forma possível. Então, hoje a gente vai conhecer as propostas que, basicamente, eu já falei, nós tiramos do mapa. Vamos, então, à primeira apresentação aí. Nessa unidade, agora sim pode colocar, nós exploraremos o aprofundamento integrado com situações reais que abordam hereditariedade e movimento do corpo, para analisar de forma ética e consciente o uso de inovações e soluções tecnológicas, bem como a sua abordagem em diferentes gêneros textuais. Isso aí é de todo mundo que está agregado aqui para trabalhar junto conosco em dinâmica e equilíbrio. Com o aprofundamento dos conceitos básicos de física, características de materiais inovadores e dos textos de divulgação científica, teremos a oportunidade de investigar e ampliar os conhecimentos que serão fundamentais para que os estudantes, aí vocês que estão nos assistindo, possam criar textos, projetos e protótipos que promovam a melhoria da qualidade de vida, né? Bom, agora chegou a hora então da gente divulgar quem é que está com a gente, nossos parceiros aí, todo mundo segurando na mão, todo mundo chegando junto lá naquelas sistematizações finais lá, no final do semestre. Coloca na tela, por favor, ó. O componente 1 é design na qualidade de vida. O componente 2, que vai trabalhar com a gente, já é características adquiridas ou hereditárias. São dois professores diferentes. Nós aqui estamos com o componente 3, dinâmica e equilíbrio. Mas também há o componente 4, que é oficina de produção textual, textos de divulgação científica, e ainda o componente 5, que não poderia faltar, a gente já falou no slide anterior, materiais inovadores. Eu diria que, de uma maneira geral, o que a gente vai abordar aqui envolve, de uma maneira muito mais abrangente, e por isso que a gente chama de aprofundamento, alguns conceitos que envolvem tecnologia, qualidade de vida. Ora, isso depende de quê? Depende de vários fatores.
Esses componentes, então, que eu apresentei para você, todos eles vão ajudar a gente a pensar nisso daí. Tá legal? Vamos em frente, então. Vamos tocar o trem aí. Olha só. O nosso componente, dinâmica e equilíbrio, ele é um curso que está previsto para duração de 30 horas com 2 aulas semanais. E os professores aí que vão trabalhar conosco aí da sua escola, aí, são os professores que podem ministrar esse componente de física. Eles têm que ser formados em física ou em matemática, devido a uma série de fatores evidentes de que você está vendo ali a dinâmica e equilíbrio, elas envolvem conceitos de física, conceitos específicos, e tem também alguns cálculos que desenvolveremos juntos, que mistura aí um pouquinho física e matemática, tá bom? Então, você que está chegando agora, né, tem aí o seu professor. Aliás, se você não tem o professor aí, fica ligado então, porque aqui a gente vai dar várias recomendações e é ideal que você sempre participe delas e tal, para você ter inclusive uma autonomia. Né? Às vezes o professor não está te acompanhando no início ou não está te acompanhando nessa aula e tudo mais, mas ele sempre vai ser um ali especialista que vai dar suporte para a gente e a gente vai dar suporte para ele também em alguns contextos. Sempre lembrando que aqui a gente vai trazer algumas sugestões que são elaboradas, que estão contidas lá no mapa que eu já apresentei para vocês. Bom, falando um pouquinho mais do nosso componente de dinâmica e equilíbrio, vamos lá. Olha só, tendo como objeto de conhecimento as leis e princípios da dinâmica e da estática aplicadas em situações de movimento e equilíbrio do corpo humano, o componente dinâmica e equilíbrio constitui os fundamentos básicos da compreensão ou de compreensão da biomecânica. A proposta se contextualiza com a história da ciência e com o eixo ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, cuja sigla é CTSA. E amplia a leitura tanto de artigos científicos, isso a gente vai ter logo na saída, logo na nossa segunda aula, aí na nossa sequência de aulas que vamos ministrar aqui com vocês, mas esses artigos científicos, tanto eles quanto algumas produções literárias, né, alguma literatura de ficção científica, também são bem-vindas aqui, trazendo em seu desenvolvimento a promoção da dimensão ética dos estudantes, quanto toda essa questão de ciência envolvendo aí a biomecânica, colaborando para a formação humana e ações que potencializem a palavra-chave qualidade de vida das pessoas. Esse projeto ele tende a ser pessoal, mas ele também tem esse caráter de fazer com que você, que assiste e está participando aqui com a gente, seja um multiplicador dessas questões de qualidade de vida. Bom, também nós vamos aí de uma maneira muito genérica e tal, já te apresentar o objeto de conhecimento básico nosso, está no próximo slide, ó, fundamentalmente da dinâmica e equilíbrio. A gente vai ter as forças e leis do movimento, estudo da mecânica e suas divisões, estática e equilíbrio, já está na cara, não é verdade? Grandezas, escalas e propriedades de estrutura biológicas sob o ponto de vista ali das leis que a gente está falando do movimento, enfim. E, principalmente, aplicações da tecnologia em biomecânica, tá bom? Bom, as habilidades a serem aprofundadas, essa que é a parte técnica que eu tinha falado para você, ela tende aí a aprofundar, né, a competência da formação geral básica 2, que é analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra e do cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. Aí, em atendimento aí a essa competência, a gente vai destacar aí a habilidade EM13CNT 204, elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo,
com base na análise das interações gravitacionais com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais como software de simulação e de realidade virtual, entre outros. Então, tudo isso está convidado a comparecer aí na nossa unidade curricular, tá bom? E aí a gente tem também os eixos, aí você já conhece, porque você já participou aí do novo ensino médio, a gente já deu as letras, a gente sabe mais ou menos como é que funciona algumas questões, principalmente o que a gente chama de eixos estruturantes. Vamos a eles. Olha lá, os eixos estruturantes, só para a gente retomar aí, você tem o de investigação científica, olha o símbolozinho dele lá, que é uma lupa, né? A gente tem também os processos criativos, é a lâmpada, né? A ideia luminosa, não é verdade? A gente também tem o empreendedorismo e a mediação e intervenção sociocultural. E aí, deixa eu já fazer uma observação para você. Determinados componentes e determinadas unidades curriculares que são trabalhadas evidenciam mais um eixo estruturante do que outro, mas em todas as atividades que estão previstas, no caso da nossa atividade 1, 2, 3, 4 e 5, a gente sempre tem os eixos atravessando ali, com um se ressaltando, um sobressaindo mais que o outro, ficando mais saliente. Mas os outros, eles também são contemplados ali. Eu arriscaria dizer, sem medo de errar aqui, que o que menos a gente talvez trabalhe, e nem por isso não vai trabalhar ou vai deixar de trabalhar, é o de empreendedorismo. Porque a gente não vai, na verdade, trabalhar num protótipo a mostrar para todo mundo lá no final das coisas. E sim, é uma construção mais pessoal, portanto, envolve mais o processo criativo. Envolve, para fazer essa construção intelectual, essa incorporação de uma cultura de aprofundamento de conceitos de física extremamente importantes, envolve, evidentemente, a investigação científica. E, evidentemente, também, quando a gente fala que o que a gente tem aqui como temática vai atravessar aí a qualidade de vida e a tecnologia, é evidente que a gente tem a mediação e a intervenção sociocultural. No entanto, nada impede, já que você tem o processo criativo, digamos assim, virado à chave, que você tenha e desenvolva aí junto conosco um pensamento em empreendedorismo e lá no final você consiga ações empreendedoras efetivas, sem que a gente tenha dado mais atenção a elas. No entanto, ela está ali, de certa forma, contemplada. Legal? Bom, as habilidades dos gestos estruturantes, é bom a gente lembrar também, você tem a primeira, que é selecionar e sistematizar, com base em estudos e pesquisas, tipo bibliográfica, exploratória, de campo, experimental e etc., em fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica dos fenômenos da natureza e ou de processos tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. Esse é, então, de investigação científica, para quem não sacou. A gente tem também uma outra habilidade, né, que tem o ícone ali já para dar a dica: selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos relacionados às ciências da natureza para resolver problemas reais do ambiente e da sociedade, explorando e contrapondo diversas fontes de informação, para quem não sacou esse processo criativo, né? E a gente ainda tem, em observação, selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos da ciência da natureza para propor ações individuais e ou coletivas de mediação e intervenção sobre problemas socioculturais e problemas ambientais. Está na cara, a gente está na mediação e intervenção sociocultural. Aquela da observação que eu fiz para você, só faltou ela, né? É o empreendedorismo, está na tela lá para você, ó. Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos de ciência da natureza para propor
ações individuais e ou coletivas de mediação e intervenção sobre problemas socioculturais e problemas ambientais que decorre também ali, e por isso que eu coloquei um asterisco, né? Decorre ali também da habilidade anterior, mas é como eu disse a você, né? Ela não está aí com grande ênfase, ela não é o carro-chefe, digamos assim, mas ela está ali com o brilho nos olhos para a ação que a gente pretende ter de você aqui, formando aí você protagonista do conhecimento, em termos de pesquisa, em termos de processo criativo, de avançar na questão do vocabulário científico, também na pesquisa, na leitura de artigos, na criticidade das informações que tem aí nas diversas fontes e ali saber selecionar qual é aquela que você deve considerar ou não, aquela que você deve descartar, e, portanto, isso te viabiliza, então, a ação empreendedora, né? Bom, nas atividades, os estudantes, na atividade 1 aqui com a gente, compreende as relações entre a mecânica e a biomecânica do movimento, ali com um certo zelo pelos estudos, né, da física que a gente vai revigorar aqui. Tem também a atividade 2, que analisa e investiga o equilíbrio corporal por meio de brincadeiras simples. Esse é bacana, né? Legal toda a vida. Tem a atividade 3, que compreendem como a biomecânica pode auxiliar na qualidade de vida das pessoas. Ela já vai se revelando ali. A atividade 4, que já está quase no final, elaboram, né, a palavra-chave, o carro-chefe, compartilham artigos científicos de opinião sobre as potencialidades da biomecânica para a promoção de qualidade de vida das pessoas. E, por fim, a 5, produzem e compartilham vídeos sobre as discussões apresentadas no artigo de opinião, né? Então a gente tem aí um quadro geral do que a gente vai abordar nas atividades 1, 2, 3, 4 e 5, né? E aí a gente vai aqui já propor aí para vocês, ó, um quadro de continuidade da nossa conversa, que sempre seguirá aí, ou no mais das vezes vai sempre seguir aí, ilustrando a nossa aula, nos remetendo à aula seguinte. Então, esse para continuar a conversa, eu selecionei para colocar nesse quadro, está apresentado aí o nosso componente, seja bem-vindo, professor, aluno, a todos, mas para a gente continuar a conversa, o que a gente vai continuar falando? Agora sim, na tela, ó. Reflita sobre como foi o seu desenvolvimento pessoal durante a realização da unidade curricular 1 do aprofundamento que você cursou no decorrer do primeiro semestre de 22, tá? Você conseguiu atingir seus objetivos? Né? Como é que foi? A gente quer saber. Faz essa reflexão aí e tal, para a gente continuar a nossa conversa, ver o que a gente pode acrescentar. Em seguida, reflita sobre quais são suas expectativas. Essa é primordial que você faça isso, tá bom? Suas expectativas aqui em relação à unidade curricular 2, aqui do nosso aprofundamento, aqui com o professor Magno, tá bom? E caso você não tenha, aí eu já falei isso lá no comecinho, caso você não tenha a presença de um professor, no momento de realização dessa tarefa, né, recomendamos que você compartilhe informações com um colega de sala. Aliás, como recomendação, eu tenho essa apresentação, a gente tem uma limitação evidente de slide e tal, eu não coloquei, mas eu sempre vou começar com algumas recomendações. As recomendações, elas seguem a aula toda, mas lá para continuar a nossa conversa, como eu acabei de apresentar para vocês, ela torna mais evidente uma pergunta para a gente conversar a respeito de uma temática em especial, né? Então, a gente sempre guarda uma recomendação lá no final, mas tem as recomendações também para todas as aulas. E uma delas eu já vou te adiantar aqui, para a gente parar nessa e continuar na próxima aula a nossa conversa separa já o seu caderno, o seu glossário, aí o seu diário de bordo e vai anotando ali as palavras que geralmente eu vou falando, essa é uma palavra-chave, esse conceito é importante e tal. Vai anotando isso e vamos juntos para essa nova empreitada, um novo ensino médio com essa nova empreitada dinâmica e equilíbrio. Foi um prazer estar com vocês aí, te aguardo na próxima. Vamos refletir então em cima
das colocações que eu pus aí para você nesse finalzinho e até a próxima.